Cuidar de crianças não é uma tarefa fácil e exige muita paciência e sabedoria. Elas são agitadas, querem fazer o que dá na telha e precisam de atenção em todo momento. Infelizmente, muitos pais não sabem lidar com essa situação e acabam tomando atitudes que não ajudam na criação de seus filhos. Por exemplo, alguns pais não conseguem ou não têm vontade de dispor tanto tempo para dar atenção aos filhos. Então preenchem seus tempos com tablets, celulares e brinquedos para distraí-los, criando assim crianças mimadas. Por outro lado, há pais muito preocupados com a ideia de que seus filhos possam se machucar se não estiverem sob sua supervisão, e assim acabam super protegendo os filhos. Mas uma dúvida paira sobre muitos pais: como diferenciar o educar de mimar e super proteger? Que cuidados os pais devem ter com seus filhos e que liberdade eles devem dar? Veja mais sobre o assunto no Bendita Hora de hoje e saiba como melhorar a relação de pais e filhos. Olha lá, eu gosto dessa música. Olha aí, homenagem a Meire, ó a voz. Earthboy dream of angels. Que lindo! Meirinha. Ô Meire, olha só que assunto, né? Esse é bom, hein? É um assunto muito legal, tenho certeza que é um trabalho que você certamente faz muito nas suas reuniões, seus encontros que você tem. As crianças, a diferença, eu queria que você desse assim já uma abertura. Qual é a diferença entre educar, tá? Proteger Sim. e mimar? Então é o seguinte, a proteção, padre, ela é dada através dos limites. Se a gente dá limite demais, aí é superproteção. E se não tem limites, aí é negligência. Então, aí nós já estamos mimando essa criança. Então, a criança, no desenvolvimento dela, ela precisa da proteção porque ela não tem juízo ainda. Então, por exemplo, não dá para deixar uma criança largada porque ela vai indo para lá e para cá, né? Então, a gente precisa proteger. Só que a criança vai se desenvolvendo e, ao se desenvolver, ela tem que ganhar autonomia. Então, os pais, se eles querem realmente educar, eles não podem fazer o que a criança já é capaz de fazer sozinha. E isso requer uma certa observação dessa criança, porque senão os pais, eles não educam, eles mimam e criam crianças fracas. Por exemplo, como é que a gente cria a imunidade? Pegando doença, certo? Então, quanto mais gripe você pega, você vai ficando imune a um determinado vírus, a aquela outra cepa de vírus, é assim que você vai ficando forte, imunologicamente falando. Na psicologia, nós também temos a nossa imunidade emocional. Então, a criança precisa fazer os enfrentamentos e os enfrentamentos, eles são dados também pelas frustrações. Então, a imunidade emocional, a fortaleza emocional, a resistência emocional, ela vai ser dada através das frustrações da vida. Por exemplo, eu quero brincar com esse brinquedo, o menino não quer e aí a gente vai brigar um pouquinho ali e eu vou aprender a negociar. Então tá, então vamos brincar junto? Então você brinca um pouquinho, eu brinco com outro, então eu vou aprendendo, a criança vai aprendendo com as experiências da vida e com as frustrações que o mundo não é do jeito que ela quer, não é na hora que ela quer, mas ela vai aprender a negociar com este mundo. E assim ela vai se fortalecendo emocionalmente para fazer os enfrentamentos depois lá na frente da vida. Então, onde ela vai usar essa habilidade lá na frente? Quando ela precisa vender, quando ela tem um problema de contrato, ela vai ter que cobrar aquela pessoa, ela vai ter que negociar com o mundo. Aí volta essa questão do proteger e mimar. Então, quando a gente protege demais a criança, os pais, eles estão educando através do olhar do fraco do filho. Por exemplo, eles enxergam o lado fraco do filho e não o lado forte do filho. E quando você olha para o lado fraco do seu filho e faz a educação com base na fraqueza dele, você tem pena do filho. Então, por exemplo, coitado, vai voltar a pé, mas está um calor, um sol de 31 graus assim, eu vou lá buscar.
entendeu? Sendo que a criança poderia, por exemplo, fazer aquele trajeto a pé para ela aprender também a lidar com as adversidades da vida. Aí, mamães, papais, fiquem espertos aí com o que vocês estão ouvindo, hein? Isso, porque assim, também, educar também não é largar. Porque tem muitos pais que não ensinam a criança, por exemplo, os perigos da vida. Então, educar significa você dar autonomia, e a autonomia ela tem um limite. É igual funcionário. Quando você tem uma empresa, você tem graus de hierarquia, certo? Então, assim, você tem aquela pessoa que começa lá pequenininho e você tem o grau do chefe. Aquela pessoa que é o estagiário, ele não tem a mesma autonomia, a mesma liberdade para tomar decisões que o chefe. Por quê? Porque ele não tem conhecimento suficiente ainda e pode tomar decisão errada e dar prejuízo. Mesma coisa é criança em casa. A criança, você vai estabelecendo o limite da autonomia dela, da liberdade, a partir das responsabilidades. Então, se a criança não desenvolve responsabilidades em casa, você vai criando um ser que depois chega lá na adolescência, que não sabe fazer nada sozinha. Nada. O que ela aprendeu? Ela aprendeu a ser fraca e que ela precisa sempre de alguém para fazer alguma coisa. Perfeito. E a criança sabe disso. Isso bate na autoestima dela muito mal, porque ela não se sente preparada nunca para fazer nada na vida, nem para tomar nenhuma decisão. Então, ela não sabe as coisas básicas, que é a sobrevivência. Por exemplo, a criança tem que saber sozinha, por exemplo, a fazer um prato de comida que seja nutritivo e que não seja só de gula. Porque senão ela vai comer um monte de besteira e ela, quando você não está perto, para você fazer o pratinho dela, você papai e mamãe, né? Ela não vai saber fazer um prato que tenha os nutrientes que ela precisa para poder crescer saudável. Você entende? Então, veja o problema, né? Quando a gente protege demais, que é o que está acontecendo hoje, você evita que a criança se desenvolva mentalmente, então ela não vai conseguir tomar decisões. Você poda ela também na questão da autonomia, então ela não vai conseguir fazer nada sozinha. Então ela não sabe lavar uma louça, ela não sabe fazer um suco sozinha, não sabe fazer uma comida sozinha, ela vai sempre ser dependente. E essa superproteção demais e essa fraqueza psicológica vai bater na família lá na frente. Gente, uma aula já de introdução que a nossa querida Meirinha já deu. Uma aula, tá vendo? Mas já ainda vai ter outras perguntas que ainda vão entrar nesses encaixes aí. É mesmo? E o que os revolucionários vão querer? Escuta, cansamos de receber ordens e não vamos mais tolerar isso. Ah, então é assim. Um golpe de família? Que interessante. E quem é o cabeça por trás disto tudo? Pode falar comigo. É o idiota a mim? Tudo bem. Vamos ver se você consegue entender. Vou fazer tudo para que você consiga. Pense em mim como Darth Vader. E esse é o meu império. E a última coisa que vai querer é que o império contra-ataque. Você não acha que está exagerando? Não, minhas regras foram feitas para protegê-los de suas próprias imbecilidades. E eu garanto, não durariam uma semana sem elas. Escuta, você tá errado. Sabemos cuidar de nós mesmos. É mesmo? E todos vocês concordam? Sem dúvida. Sem dúvida. Vamos fazer o seguinte. Nos próximos 7 dias, não há mais regras nesta casa. Eu forneço a comida e o teto. Até o dinheiro da fiança, se for necessário. Mas só isso. E se vocês passarem uma semana sem me procurar para nada, então não haverá mais regras nesta casa. É sério? Quer dizer, a regra acabou? É isso que vocês ouviram. Vai ser igual a casa dos Kennedy. Porém, caso voltem a si nesta semana, haverá uma punição. Terão que me abraçar e dizer: fui um idiota e você é o melhor pai do mundo. Trato? Trato. Trato. Beleza, 7 dias a partir deste momento. Até logo, meus filhinhos independentes. Tchauzinho. Gente, esse seriado ele amei. é ótimo, ótimo.
Ele ainda faz muito sucesso, né? As pessoas gostam demais de assistir. Eu adorei esse diálogo, porque é bem isso que a gente tem em casa, né? Os jovens achando que eles já sabem tudo, que a sua regra é muito chata, deixa que eu faço a minha. No entanto, eles não têm maturidade para resolver problemas. E esse é o limite da autonomia. Então, assim, como que a gente sabe o tanto que a gente pode soltar um pouco as rédeas, né, dos nossos filhos, sem soltar demais e ser negligente e mimar? O Meirinha, que a gente ouve os avós, quem é hoje avô e avó, é muito tranquilo para eles ficarem com os netos. Claro. Porque essa responsabilidade de você educar, proteger, né, os excessos, ficou com os pais. E não é fácil. Não é fácil, né? Nunca. Educar é extremamente difícil. E hoje em dia a gente tem uma confusão entre criar e educar. Porque tem gente que acha que criar filho, criar que quer, que nem você cria o bicho. Então você dá comida, dá um lugar para morar, toma banho, dá isso. Então você acha que criar filho é isso. E educar é diferente. Educar é além de todas essas questões básicas de sobrevivência, é você orientar e criar as bases que são os valores e princípios morais para que essas crianças tomem decisões sozinhas lá na frente. Então, essa capacidade do juízo, que é a capacidade que eu tenho também de pensar nas consequências das minhas ações, é que dão a possibilidade de dar mais liberdade e autonomia. Sim. Então, por exemplo, e por isso que é preciso para a educação, você olhar muito o seu filho, olhar assim, prestar atenção nele, falar assim, olha, está se desenvolvendo, olha, ele já consegue comer sozinho, ele já consegue arrumar a cama sozinho, agora já está na hora de acordar sozinho, né? Eu não posso ficar chamando. Passo a passo, isso. Então é assim, você vai delegando, ensinando, fala, olha, filhão, é o seguinte, vamos limpar essa bagunça aqui? Vamos. Ajuda primeiro, é assim que limpa, guarda aqui e tal. Agora olha o que você fez. Foi bacana, não foi? Sim, então você já é capaz de fazer isso. Na próxima vez, filhão, você vai fazer isso daqui, ou olhar para ver se você está fazendo certo. Nessa vez, a criança faz, pai e mãe olha e só corrige. Corrigiu, falou, aqui você pode fazer assim, assim. Na terceira, filho faz sozinho e nunca mais você vai fazer isso por ele. Olha, nós temos um VT aqui que tem uma pergunta de uma convidada que sempre é legal, né? Vamos ver aqui a perguntinha para você também, querida. Vai lá. Minha filha foi sem educação com alguns amiguinhos no aniversário dela e, por isso, não dei seu presente ainda. Estou sendo muito rígida? Me sinto culpada. Uma coisa bem tradicional, muito comum e uma boa pergunta. E é uma coisa que eu quero muito falar para quem está assistindo em casa, essa dúvida vai acontecer o tempo todo. O tempo todo que você for educar as suas crianças, você vai ter dúvida. Você nunca vai saber exatamente se o que você está fazendo é o correto ou não. E eu sempre digo assim, olha, ouça o teu coração. Sabe? E não tenha medo da raiva do seu filho. Seu filho e sua filha vão ficar com raiva de você muitas vezes, mas o amor também é dizer não. O amor também salva. E muitas vezes o nosso não, que é tolerar também a raiva do seu filho, o bode dele, né? Que ele vai falar, você é o pior pai do mundo, é a pior mãe do mundo, eu odeio você. Você fala, tudo bem. Eu te amo e por isso eu estou te protegendo, para você não fazer besteira, né? Então, tem hora que a gente vai precisar ser bem firme. Nesse caso, por exemplo, com relação às punições, você pode, não tem problema, você pode dar essa punição de não dar o presentinho dela, mas é importante que você diga o porquê. Sabe, olha filho, o que é ser mal criado? O que você achava que seria interessante ou não? Você vai explicar isso para a criança. E aí você, aos poucos a sua criança vai criando esse juízo. O que não dá, mãe, é para ser exigente demais no sentido de criar uma imagem de perfeição do seu filho e filha e querer que esses filhos sejam o que você imaginou. Tá? Eles não vão ser, porque essa imagem de perfeição só está na sua cabeça. E às vezes a gente começa a ser crítico demais com os nossos filhos, exigentes demais, porque a gente quer que o nosso filho seja lá, sei lá, às vezes até uma bailarina maravilhosa ou um gênio na escola. E às vezes os nossos filhos têm dificuldade e porque a gente não enxerga a individualidade do nosso filho, esse é o problema. A gente cria na nossa cabeça uma imagem de perfeição, nossa e de filho.
E aí, quando nós não estamos de acordo com aquela imagem, nós sofremos porque a gente começa a ser crítico demais com a gente, se pune demais, Isso é com faz todo a mesma ser coisa humano. com o filho. Isso é o convívio comigo, com você, com todo mundo com quem a gente trabalha. Exato. E esse é o erro da educação. É quando a gente deixa de olhar o filho real e passa a usar esse ideal, o filho ideal, e aí esse vai ser o problema do limite. Então, por isso, mãe e pai, essa resposta é o teu coração que vai te dar e você precisa estar muito atento com relação a conhecer o teu filho de verdade e não imaginar um filho da sua cabeça, você entendeu? A superproteção é um tema que vem ganhando grande destaque nos últimos anos, principalmente quando se trata de parentalidade. A superproteção é um traço de insegurança dos pais no exercício da parentalidade e ocorre quando os pais têm medo de que seus filhos enfrentem dificuldades e acabem interferindo em tudo. Esse comportamento muitas vezes pode levar a uma série de problemas, como a falta de autonomia e independência dos filhos, além de afetar negativamente o desenvolvimento emocional e social das crianças. Para evitar a superproteção, é importante que os pais confiem mais nos seus filhos, ao invés de privá-los de algumas situações necessárias para o desenvolvimento. O melhor é que os ajudem a desenvolver a sua independência. É preciso também estar atento às necessidades e limites dos filhos e permitir que eles aprendam com seus erros e enfrentem desafios que possam surgir. Tá vendo, gente? A proteção ela é muito importante, mas a superproteção não. Até biblicamente, Meirinha, nosso Deus, quando ele vai educar o homem, ele fala, né? Ele vai mostrar, olha, isso aqui convém e é bom. Isso daqui já não é bom. Isso. Não é? Mas deu a liberdade para também, depois de ter ensinado os caminhos, para o homem, ele mesmo escolher. Sim. Não é? Então, Deus não fica ali com aquela coisa. Claro. Não, Você sabe que educação é como fazer um tempero, né? É como tempero. Se você joga sal demais, aí já estraga a receita e sal de menos também fica ruim, né? E por isso que a dosagem ela é muito individual para cada filho. Você, inclusive, pode ter mais de um filho. Você vai ver que o limite para um é diferente para o outro, porque um, se você largar um pouquinho, ele sai correndo, e o outro, ele vai ter um pouco mais de ponderação. Por isso que ele é muito individualizado. Agora, uma dica bacana para quem está aí e quer educar o seu filho é o seguinte: o bacana é que a criança adora aprender. E aí você sempre vai dizer para ela qual vai ser o desafio do momento. Você fala, ó, filhão, nós vamos trabalhar agora a sua responsabilidade. Então, você gosta de casa limpa? Gosto. Organizada? Gosto. Então, nós vamos manter a nossa casa aqui. Então, eu vou te ensinar a arrumar o teu quarto. Então, aí você tem essa meta. Conseguiu fazer sozinho, ele já está lá fazendo há um tempinho, você vai para a segunda meta. Você fala assim, olha, filha, agora vou te ensinar a mexer na cozinha. Vou te ajudar, você vai me ajudar a guardar a louça. Ou, agora você vai me ajudar a retirar a roupa do varal. Então, assim, cada hora, não tudo ao mesmo tempo, tá? Porque senão você sobrecarrega a criança. Mas, assim, a cada hora você vai delegando, ensinando da forma como eu falei. Primeiro você mostra, depois ele faz junto, depois ele faz sozinho e depois você já não precisa mais ficar tanto no monitoramento. A mesma coisa com relação à independência fora de casa. Então, por exemplo, se a criança já tem uma idade que mexe com dinheiro, então você fala, olha, você vai lá, você compra esse sorvete, você confere o troco ali na hora, mas você tem que estar junto, né? Não é largar a criança para ela fazer sozinha, porque você vai ter que corrigir o comportamento da criança. Então, assim, o tempo todo você está orientando, é como se fossem várias, como o professor tem geografia, matemática, história, não sei o quê, então você vai ter lá aula de finanças, aula de educação emocional, aula de limpeza dentro de casa. Então, você vai ter várias coisinhas, primeiro aqui dentro de casa, para que a criança saiba se sobreviver dentro da casa. Conforme ela vai pegando a adolescência, você já vai trabalhando a parte financeira e a vida no coisa. Nós temos aqui 3 sinais agora, depois de tudo isso que você explicou, agora de pessoas, crianças que são mimadas. Sim. Quer ver? Claro, vamos lá. Olha isso aí. É muito fácil apontarmos quando uma criança que não convive com a gente está sendo mimada. Mas e quanto às nossas crianças? Como podemos perceber? Trazemos agora 3 sinais que indicam que a criança está sendo mimada.
O primeiro sinal é a falta de paciência, onde a criança sempre quer ter suas necessidades atendidas imediatamente e fica frustrada quando isso não acontece. O segundo sinal é a falta de respeito, onde a criança age de forma agressiva e desrespeitosa com os pais e outras pessoas ao seu redor. O terceiro sinal é a falta de empatia, onde a criança não se importa com os sentimentos dos outros e não está disposta a compartilhar ou dividir suas coisas com outras crianças. Mas calma, temos alguns conselhos para mudar essa situação. É importante estabelecer limites claros, ensinar a criança a lidar com a frustração, incentivar a empatia e recompensar bons comportamentos. E se for preciso, procure a ajuda de um especialista para melhorar essas atitudes. Pais e mães, esse aí, ó, uma geração hoje atual muito mimada. Eu vejo isso dentro da minha própria família. Sim. Então, olha só, vamos agora entender quais são alguns caminhos para a gente poder trabalhar esse mimo que é chato para dedéu, hein? O grande problema da educação é quando os pais projetam na criança. Então, por exemplo, pais que criam filhos inseguros são pais medrosos, criam um mundo de medo, projetam e vendem, né, esse mundo de medo para as crianças, um mundo de perigo e fazem filhos medrosos. Nesse caso, por exemplo, são pais carentes que tentam compensar tudo aquilo que eles acham que deveriam ter tido e não têm, e aí eles começam a mimar a criança porque eles não querem frustrar as crianças, porque eles mesmos não souberam lidar com as frustrações de quando eles eram pequenos, então eles querem compensar todas as chateações que eles tiveram na vida e fazer uma vida maravilhosa para os filhos, só que eles não percebem que eles enfraquecem psicologicamente porque eles não dão frustração e, como eu falei, a frustração é o que dá o sistema imunológico de defesa emocional para essa criança. A criança que não tem a frustração, ela não aprende a conviver, porque quando a gente percebe que as coisas não são do nosso jeito, e olha só que Deus planta em nós, né, o medo de ficar só. Então, assim, um pouquinho da carência a gente sempre vai ter, um medo de ofender demais as outras pessoas, porque o ser humano é um ser que só é feliz quando ele tem mais gente. Quando ele está isolado, ele fica triste. Então, imagina eu tratar as pessoas do jeito que eu quero, falar o que eu quero, e aí daqui a pouco eu vejo todo mundo indo embora e eu ficando sozinha, né? Então, a criança aprende a ter empatia, ela aprende a ter mais tolerância, mais paciência, aprende a comunicar com um tom de voz um pouco mais ameno quando você está morrendo de ódio, com uma raiva lascada e você fala, eu não vou poder falar aquilo pro meu chefe do jeito que eu quero, porque eu vou ser mandado embora agora, né? Então, a criança vai aprendendo a lidar com tudo isso por conta das frustrações. Muito importante. Gente, Meirinha aqui, eu ficaria mais um bom tempo falando com ela e a gente ia aprender muitas coisas, porque ela dá uma aula. Deixa eu te falar uma coisa. Quem estiver em casa e quiser saber um pouco mais sobre isso, eu tenho 2 cursos. Eu tenho um Como Educar Crianças de 0 a 12 anos e outro que é um curso online, que é Como Educar Adolescentes, que está lá no simpla.com.br. Lá você digita Meire Camille, aparece todos os meus cursos lá e está lá à disposição para vocês, né? Tá vendo, gente? Então tá aí, ó. Meirinha, mais uma vez, brilhante. Ai, muito obrigada, Obrigado padre. pela sua contribuição. Gente, e olha, você pode depois saber e ter também as minhas orações. Vai lá no meu YouTube, Padre Marcos Roberto Pires, todo dia de manhã, orações de poder, hein? 2 minutos e meio de oração. Fosse você, dá um sininho lá. Que Deus abençoe você. Por intercessão da Virgem Mãe Maria, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até hoje, logo mais na missa. Tchau, gente!